Bom dia, sexto ano, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, meus queridos? Professor David aqui, iniciando mais uma aula de português. Espero que todos estejam bem, que tenham tido um ótimo ano novo, um ótimo final de semana, aproveitado bastante, descansado, estudado, se divertido. Enfim, espero que vocês tenham tido uma ótima semana, né? Bem, pessoal, iniciando agora mais uma aula de português, como já dito aqui. Nós vimos os dígrafos na aula passada, falamos sobre dígrafos, encontros consonantais, encontros vocálicos, que são os ditongos e os hiatos, tritongos também. Os dígrafos, que são as duas letras que possuem o mesmo som quando são usadas juntas. Enfim, nós estamos focando mais nessa parte das palavras, né? A formação das palavras, no quesito também da fonética, né? Que é o som produzido, né? São os dígrafos aí. Hoje a gente vai continuar ainda esse assunto, tá bom? Temos uma atividade ainda de dígrafos pendentes, mas eu vou deixar para o final, onde a gente vai fazer uma atividade com todos os assuntos que a gente viu até então. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a separação silábica. A gente já pode perceber na separação silábica que tem algumas regrinhas que nós devemos seguir ao realizar essa separação silábica. O que é essa separação silábica, professor? É quando você separa cada sílaba, gente. Lembrando que o que é a sílaba, professor? A sílaba, gente, é a junção de uma consoante com uma vogal. Por exemplo, quando eu pego a consoante B e junto com a vogal A, eu formo Bá. Aí eu junto com a TA, que é a consoante T mais a vogal Tá. E o resultado é bata. Aí eu pego mais outro TA e coloco. E o resultado vai ser batata. Então as palavras, gente, elas são formadas por sílabas. São as sílabas que compõem e formam o som das palavras. Só que a gente tem que tomar cuidado que ao realizar essa separação silábica aqui, né? Permita-me colocar aqui o cabeçalho da escola. Pronto. Pronto, separação silábica. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala também de separação silábica, uma outra coisa que vem à mente é a questão da paroxítona, proparoxítona, oxítona. Isso é uma questão. Eu vejo muitas pessoas com dificuldade com essa questão de paroxítona. Apesar de ser algo muito fácil. As palavras, gente, elas são difíceis, né? Paroxítona, proparoxítona, paroxítona, enfim. Elas são um pouco complicadas, mas é só a pronúncia e a escrita delas, porque o que significam essas palavras, vocês vão ver que são coisas super simples e fáceis. E eu vou mostrar para vocês agora. Mas antes, vamos às regras da separação silábica, tá bom? A principal regra, pessoal, da separação silábica é que você vai separar os sons, tá bom? Batata. Quantos sons tem aí? 3. Batata. Batata. São 3 sons. Por exemplo, carroceria. Carroceria. Então, ó, carroceria. Então, carroceria. 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 Né? Carroceria. Beleza? Então a gente tem aí ó, a separação silábica, tá bom? É importante a gente perceber, pessoal, que em alguns casos vai vir assim, carroceria, ou vai vir assim, separada. A gente às vezes separa, tá bom? Dependendo do som da palavra. Algumas palavras que acabem com ria, elas vão separar o A do I, outras vão permanecer da mesma forma, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês.
Saúde. Professor, mas aqui a gente tem o e o aqui. Esses dois sozinhos, eles são... O senhor acabou de falar que a separação silábica é quando a gente separa os sons das sílabas. O U e o A aqui, eles são considerados sílabas? Sim, pessoal. Porque presta bem atenção nessa parte aqui, ó. Presta atenção. A sílaba, ela pode ser composta de consoante e vogal, tá? Ou então apenas da vogal, tá bom? Ela só não pode nunca ser composta apenas pela consoante, tá bom? Você nunca vai ver, por exemplo, uma consoante sozinha. É impossível. Você nunca vai ver isso aqui, por exemplo. Psicólogo. Você nunca vai ver isso, pessoal. Isso não pode acontecer. Ah, por que isso não pode acontecer, professor? Simples, pessoal. Porque não pode haver uma sílaba sozinha com a consoante. A consoante só ela não forma uma sílaba. Só se tiver junto com uma vogal. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, psicólogo. Ah, professor, mas por que tem um S também aqui? Porque são duas consoantes, P e S. Então, eles vão ter que ficar na mesma sílaba que a vogal. Não podem ficar separados. Nem isso, nem isso aqui, ó. Muito menos isso aí, pessoal. Completamente errado. O certo é psicólogo. Por quê? A consoante, ela nunca fica sozinha. A consoante só, ela não é uma sílaba. Tá bom? Mas uma vogal só, professor, ela é uma sílaba? Sim, pessoal. Uma vogal apenas, ela pode constituir uma sílaba, como a gente está vendo aqui, ó. Carroceria. Ó, carroceria. E aqui é a mesma coisa, saúde. A gente tem uma vogal sozinha. Isso pode acontecer, professor? Pode, gente. Pode acontecer. Tá? Porque a vogal sozinha ela pode formar uma sílaba. Agora, a consoante não. A consoante ela não pode formar uma sílaba. Então, essa é a primeira regra de separação silábica. Deixa eu anotar aqui. Sílabas. Pronto, pessoal. Então tá aí o exemplo que eu acabei de dar para vocês, que não se pode deixar uma consoante apenas sozinha, isolada, tá? Não pode. Ela sempre tem que ficar junto de uma vogal. Ah, professor, mas depois do P tem um S. O S não é uma vogal. O que é que vai acontecer? Ele fica junto do S também. Depois do P tem um S. Então, o P vai ficar junto do S também, ó. Ficar assim. Vai ficar os dois juntinhos aí, ó. Ah, professor, e agora? Aí vai ficar 3 letras em uma só sílaba? Sim. Psicólogo, fica junto, tá bom? Você não pode separar isso aqui, não.
Porque a consoante, ela não pode ficar longe, ela não pode ficar isolada da vogal. Tá bom? Vejam que todas as outras sílabas aqui, ó, elas têm consoante e vogal. Consoante e vogal. Consoante, vogal. Todas. Tá bom? A mesma coisa. Entendeu? Todas têm que ter consoante e vogal ou apenas a vogal. Não pode ser apenas a consoante, tá bom? Eu já vi muita separação silábica desse dia, as pessoas errando, justamente porque não sabiam dessa questão aí. Aí, às vezes, eles querem ir pelo som, aí bota psicólogo, bota assim, ó. Psicólogo, está errado, não pode, não se separa, ó. Tá vendo? Tá sozinho aqui, ó, tá sozinho, ó. O P tá sozinho, não pode, tá? Então fica assim, ó. Ele tá sem companhia, tá? Ele foi pro baile sozinho, não pode. Ele não pode ficar sozinho no baile, ele tem que ter uma vogal para acompanhar ele no baile, entendeu? Beleza, vamos agora para a segunda regra. Pronto, segunda regra, vamos lá. Pronto, segunda regra agora, pessoal, vamos embora. Segundo, nunca se separa os dígrafos LH, NH. Você nunca deve separar esses dígrafos, tá bom? Por exemplo, ilha, como é que fica? Assim, ilha, não, assim, ele nunca pode ser separado, como vocês estão vendo aqui, não pode ser separado, tá bom? Ou então, por exemplo, manhã, não se separa, ó, aqui, ó, você não pode fazer isso aqui não, ó. Manhã, não pode, tá? É manhã. Não se separa esses dígrafos. A maioria dos dígrafos, nesse caso aí, a gente não separa, tá? LH e NH. A maioria dessas a gente não pode separar, tá bom? Já tem outros que sempre são, já esses, sempre são separados. Que é, por exemplo, RR, como vocês estão vendo aqui, ó, carroceria, carroceria. Ó, tá vendo aqui que eu separei o car do ró, né? Tem muita gente que faz assim, ó. Carro. Não pode, completamente errado. Nesse caso aqui, um R fica aqui e o outro vai. Carro. Tá bom? Como vocês estão percebendo. Então, esses dígrafos aí, a gente nunca pode deixar junto. Eles sempre são separados, tá bom? Nunca pode deixar esses dígrafos juntos, porque até pela questão também do som, né? E também pela uma questão de fonética, uma questão de estética. Tá bom? Tem vários fatores que influenciaram nisso. Ok, pessoal, ok. Agora que nós já vimos as regras de separação silábica, vamos entender o que é o tal do proparoxítona, paroxítona e etc, né? Antes, vamos fazer primeiro aqui uma atividadezinha, onde nós vamos separar algumas sílabas, né? Nós vamos separar algumas sílabas, vou dar um tempo para vocês separarem aí, em seguida a gente faz a correção, tá bom?
Ok, pessoal, então vocês vão realizar a separação silábica dessas palavras aí: escritor, madeira, avião, computador, sabedoria e visionário. Considerando todas essas regras aí de separação silábica, como eu já falei, né? Lembrando que consoante nunca pode ficar em uma sílaba, tá? Isolada, não pode. Não separamos esses dígrafos, o LH, o NH, e alguns outros dígrafos são sempre separados, que é o caso aí do RR. Prestem atenção na composição da palavra e realizem essa separação silábica, considerando todas essas regras aí, tá bom? Mas a mais importante é a que a consoante não pode ficar sozinha em uma sílaba, tá bom? Até porque uma consoante ela não compõe uma sílaba, apenas uma vogal só pode. Se for só uma vogal pode, mas consoante não, tá bom? Então vocês têm aí 5 minutinhos para responder. Em seguida eu vou responder com vocês e realizar essa separação silábica, beleza?
Ok, pessoal, vamos lá corrigir. Letra A, escritor. Nós temos aí 3 sílabas. Escritor. Bom, como a gente pode perceber aí, a gente não separa, ó. Tá vendo, ó? Escritor. Tá vendo? Escritor. Beleza? Vamos lá. Próxima palavra, madeira. E aí? Madeira vai ficar como? Madeira. Veja que aqui, ó, a gente não separa o E do I, ó, não é assim. Porque senão seria madeira. É madeira. A gente vê que o E e o I eles vêm juntos. Madeira. Eles vêm juntos. Tá bom? Então a gente não separa, a gente deixa eles juntos. No caso aqui é um ditongo, tá bom? Se fosse separado, seria um hiato. Mas nesse caso aqui é um ditongo, porque eles vêm juntos, tá bom? Vamos lá. Letra C, avião. Avião. Temos aí também 3 sílabas. Avião. Beleza? Avião. 3 sílabas. Avião. Tá vendo aqui uma sílaba formada por apenas uma vogal. Tá vendo que é possível? Avião. E aqui outra sílaba aqui formada por 2 vogais. Ó. O A e o O e ainda mais o acento agudo tio. O acento tio. Né? Letra D, computador. Nesse caso aqui, ó. Computador. Bom, computador. É a nossa palavra aí de forma separada, né? Computador. Temos aí 1, 2, 3, 4 sílabas. Computador. Veja que aqui, ó, o M ele fica aqui, ó. Tá vendo? Ele permanece aqui. Computador. Ele não passa para cá, né? Próximo, sabedoria. Sabedoria. E aí? Sabedoria. Nesse caso aqui, o som do I e o A é separado. Por quê? Porque a gente percebe que ele tem sabedoria, ele separa, né? O som ele dá uma sabedoria, bom? Não fica junto, tá bom? Ele separa. Então a gente tem esse IA também separado. No caso aí temos um hiato, tá bom? Um hiato. Agora vamos para a última, que no caso aí seria visionário. Nesse caso aí, pessoal, visionário. Vamos lá. Visionário, tá bom? Visionário. A gente separa aqui, ó, visionário. Bom, temos aí 1, 2, 3, 4, 5 sílabas, né? Então, vocês, acho que até agora a maior, né? Acho que foi a mais longa que a gente viu aí. Visionário, beleza? Ok, pessoal. Então, aqui a gente finaliza a nossa atividade. Quem acertou, parabéns, muito bem. Quem errou, corrige aí, não tem problema, tá bom? Quem tá com dificuldade, né, pode falar comigo lá no Plesep, para a gente tirar todas as dúvidas de vocês quanto a essa questão aí dessa separação silábica. Mas vocês puderam perceber que não é difícil, é fácil. Vocês podem se atentar também ao som, tá bom? Tanto ao som quanto a essas 4 regrinhas aqui, que são também extremamente importantes, tá bom? Se vocês decorarem essas 4 regrinhas aqui e lembrarem sempre da questão do som, né? Também vocês nunca mais vão errar nenhuma separação silábica. A primeira, né? Saber que não pode ter uma consoante só na vogal, na sílaba,
tá? Mas pode ter uma vogal, ou uma vogal e uma consoante, beleza? A segunda é que a gente vê que a gente não pode deixar, né, uma vogal sozinha. Segunda regra, não se separa esses dígrafos aqui, ó, LH e NH. Tá bom? Não se separa, não pode separar, eles sempre juntos. E esses daqui são sempre separados, o R e o R, tá bom? E aqui se atentar a questão do som. Tá bom, pessoal? Então, é muito fácil, é só questão também de prática, vocês precisam praticar para arquivar e memorizar, armazenar todas essas regrinhas aí e essas observações, tá bom? Pratiquem fazendo a separação silábica de palavras aí que vocês conseguirem encontrar no dia a dia de vocês, sei lá, nos jogos que vocês jogam, jogam nas redes sociais, enfim. Tentem praticar essa separação silábica, porque vocês só vão conseguir dominá-la quando vocês praticarem. Tá bom, pessoal? Como sempre, estou à disposição de vocês lá no Presep. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo lá, que eu estou à disposição de vocês para ajudar no que for necessário. Tá bom, pessoal? Vou deixar 2 minutinhos aqui para vocês copiarem e em seguida eu vou finalizar a transmissão. Fiquem Bom, pessoal, teve uma pequena quedinha aqui. Caso vocês queiram, nós estamos na internet aqui, caso vocês queiram a anotação, vocês podem falar comigo lá no WhatsApp. Não, vocês podem voltar o vídeo, acho que dá para ficar, né? Não sei se vai dar tempo. Vocês dão uma voltinha lá no vídeo e copiam, tá bom? E novamente, como eu falei, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar